hoje. Seja o nome do Senhor. Malaquias capítulo 1. Amém? Senhor, abençoa-nos, ó Deus, com a revelação da Tua palavra, Pai. Teu Espírito tenha livre acesso aos nossos corações nesta noite, para fazer tudo o que é necessário, tudo o que for necessário, Senhor, para que nós possamos sair deste lugar, Senhor, inconformados com nós mesmos, inconformados não com o que está acontecendo, inconformados não com as coisas que estão acontecendo, estão ocorrendo nos tempos que se chamam hoje, mas que nós possamos sair deste lugar inconformados com nós mesmos, Senhor, porque o Senhor não está olhando, Senhor, para fora de nós. As coisas que estão acontecendo, Senhor, não te perturbam, Senhor. Não trazem perturbação alguma para ti. Mas o que traz perturbação ao teu coração, Senhor, é aquilo que está dentro de nós. Então, Senhor, que nós possamos sair deste lugar inconformados com nós mesmos, Senhor. E que não somente a vontade venha nascer, a vontade de mudar, mas principalmente a vontade de lutar contra nós mesmos, Senhor, para dar lugar à Tua vontade, para fazer a Tua vontade, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Podeis assentar. Malaquias capítulo 6, capítulo 1. Versículo 6. A igreja já conhece essa palavra, porque nós já ministramos essa palavra. O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos: a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, vós que dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Vós ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? É nisto que pensais, que a mesa do Senhor é desprezível. Quando vocês trazem animal cego para o sacrifício, não é isso mal? E quando trazem o coxo ou enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agradado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos exércitos.
Agora, pois, suplicai em favor de Deus que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará Ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesses de balde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazido ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais, quando dizeis: a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida, é desprezível. E dizeis ainda: que canseira! E me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, o coxo, o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor? Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. Capítulo 2. Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento: se não ouvir e se não propuser no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição, e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Eis que eu vos reprovarei a descendência. Atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto deste sereis levados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ambas lhe dei eu para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a sua injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Porque os lábios dos sacerdotes devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução. Porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Violaste a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezível e indignos diante de todo o povo, visto que não guardaste aos meus caminhos e vos mostrastes parciais na aplicação da lei. Amém, queridos? Glórias a Deus. Essa palavra, quando nós lemos essa palavra, ela nos parece uma palavra muito difícil, parece um enigma. O que Deus está falando aqui? Está falando de sacrifício?
animal, cego, coxo, enfermo, eu não entendo nada dessa palavra. O Antigo Testamento para nós nos parece como se fosse um sonho. Os sonhos, muitas das vezes, eles não têm nem pé nem cabeça. Parecem enigmas. Enigmas que ninguém consegue decifrar. Mas a palavra de Deus, ela mesma se explica. Ela toda se explica. E nós vamos ler aqui e vamos ver se a gente consegue, se eu consigo passar para os irmãos, para aqueles que estão nos ouvindo, do que se trata essa palavra. Primeiro, é importante a gente saber que quando o Senhor fala de sacrifício, no Antigo Testamento se fazia sacrifícios. E os sacrifícios começaram lá no Éden. Diz a palavra que Adão e Eva pecaram. E quando o Senhor veio, como sempre, ao jardim se encontrar com eles se esconderam, porque a resposta que Adão responde, aquela resposta que Adão dá para Deus eu estava nu, então me escondi. Adão ouviu, Adão sabia que aquele lugar era o lugar de sempre, Adão sabia que aquela hora é a hora de sempre, do encontro. Deus sempre se encontrava com eles ali. Mas uma coisa tinha mudado. E o que tinha mudado não era que Adão estava nu agora, mas é que Adão agora, ele sempre esteve nu, diz a palavra. Mas agora a nudez de Adão, ela tem um outro significado para ele. Antes, a nudez era inocência. Mas depois do pecado, a nudez mudou de entonação. Tanto que Deus pergunta para Adão assim: quem foi que te disse que você estava nu? Você comeu do fruto que eu falei para você não comer. Mas o que nós temos para trazer a respeito dessa palavra, eu trago em Gênesis, é a questão de que eles estavam nus, e a nudez ali significava que agora Adão estava em pecado. Adão estava em pecado, Adão estava nu. A Bíblia fala que o que faz separação entre o homem e Deus é o pecado. Então agora Adão estava e Eva separados de Deus. E diz a palavra que Adão tenta se cobrir com folhas. Mas para ser eficaz a cobertura do corpo de Adão e de Eva, foi necessário um animal morrer. Foi o sacrifício. Então, a partir dali, o homem passou a sacrificar, fazer sacrifícios para cobrir
se cobrir. E a palavra vai falar que o Senhor, Ele estabeleceu mesmo a lei que demandava sacrifícios. Mas quando o Senhor fala conosco hoje e usa o livro de Malaquias, Ele não está falando de bichos, porque no Novo Testamento já não há mais necessidade de se sacrificar animais. E Hebreus vai dizer que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário foi suficiente para cobrir a nudez do homem, para cobrir a multidão de pecados e aproximar o homem de Deus. Amém? Mas quando o Senhor, Ele chama a atenção aqui nessa palavra, Ele vai dizer assim no versículo 6: o filho honra ao pai, o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? E o Senhor vai trazer, Ele vai relatar, Ele vai expor os sacerdotes. Porque o sacerdote seria aquele que seria o responsável porque a lei falava, era trazido um animal de um ano. O sacerdote colocava as mãos sobre aquele animal e a outra mão ficava sobre o pecador. Era como se o pecado que deveria ser castigado no pecador, o animal morria no lugar do pecador. Um animal inocente. Quem fazia o sacrifício era o sacerdote. Hoje, a palavra ela vai dizer, nos chama o seu povo de reino, de reis e sacerdotes. Hoje, quando ele fala aqui, versículo 7, oferecereis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais em que te havemos profanado? Ele está falando que quando, no tempo do sacrifício, o animal tinha que passar por um confinamento. Esse animal era lavado, limpo, ele não poderia ser doente, ele não poderia ter manchas, ele não poderia ser aleijado. Então, quando aqui ele fala em Malaquias, ele está dizendo que o sacerdote deveria instruir. Se você for lá no versículo 7, os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor. Então o sacerdote deveria instruir.
levado ao Senhor. Esse animal está doente, esse animal está com defeitos. Esse sacerdote deveria rejeitar e dizer: não, essa oferta não vai ser aceita, porque você tem, entenda, aquele que vinha tinha que oferecer o seu melhor do seu rebanho. E isso a nós. Porque o sacerdote deveria instruir e dizer: olha, essa oferta não será aceita. Ai daquele que tem no seu rebanho o melhor, mas oferta aquele que sobra, aquele que não vai fazer falta. Mas o que isso tem a ver conosco? Deus está falando primeiramente com os sacerdotes, com aqueles que deveriam falar a verdade, aqueles que deveriam falar a verdade. Mas não falam. Hoje, os sacerdotes, hoje são os ministros, esses precisam avaliar melhor o que tem feito e não aceitar qualquer coisa. Não é qualquer pessoa que pode ministrar no altar. Não é qualquer pessoa que pode estar ministrando a palavra, ministrando louvor. Não é qualquer pessoa que pode estar em lugares de evidência, como referência, se a sua vida não é uma referência. O Senhor tem critério. O Senhor tem prumo. E por deixar passar muitas coisas, tanto os sacerdotes desses dias, os líderes desses dias, como aqueles que têm ofertado, se ofertado de qualquer maneira. Ambos têm sido rejeitados pelo Senhor. No versículo 10, ele diz: tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesses de balde o fogo no meu altar. Eu não tenho prazer em vós.
se for para ministrar uma palavra falsa, um evangelho sem compromisso e sem comprometimento, se for para se importar mais em agradar a homens do que agradar a Deus, deixando que a casa do Senhor deixe de ser chamada de casa de oração para ser esconderijo de ladrões, de salteadores, de adúlteros. Deus vai fechar a porta. É esta a palavra. Deus vai fechar a porta. Ele diz: tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesse de balde o fogo no meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mas no 11 ele diz: desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome. Em todo lugar lhe é queimado incenso e trazido ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Nessa palavra, o Senhor está falando de, apesar de haver sacerdotes que não cumprem com seu papel, apesar de haver casas que deveria ser a casa do Senhor, mas foram transformadas em covil, esconderijo de salteadores. Mas o Senhor diz: ainda existe um povo que não estão nessas casas, não estão nesses edifícios, mas tem temor pelo Senhor, honra o pai como o filho honraria o pai. Servos que honram o Senhor como seu Senhor. Nós vamos ver, e no livro de Malaquias, ele vai continuar falando. 8. Mas vós vos tendes desviado o caminho por vossa instrução, tendes feito tropeçar a muitos, violaste a aliança, diz o Senhor. A aliança que Deus estabeleceu. Quando o sacerdote, ele é frouxo, ele afrouxa no sentido da aplicação da palavra, do ensino da palavra, ele acaba desviando. Ao invés de levar as pessoas ao caminho, levar as pessoas a Jesus,
desvio. E repito, quem tem ofício de sacerdote nesses dias é a igreja. Nós somos a igreja. Você é a igreja. E quando eu e você, na nossa oferta a Deus, no nosso sacrifício a Deus, que deveria ser racional, diário, nós negligenciamos, não somos só nós que tropeçamos, mas aqueles que estão em nossa casa, aqueles que estão à nossa volta, a nuvem de testemunha que está diante de nós. E aí, ele ainda vai falar no versículo 9: por isso também eu vos fiz desprezíveis, indignos diante de todo o povo, visto que não guardaste os meus caminhos e vos mostraste parciais na aplicação da lei. Ou seja, é aplicado a lei para uns, mas para outros não. Quantas vezes nós já não ouvimos falar de pessoas consagradas a ministérios por causa do dízimo? Por causa do retorno, que às vezes a pessoa não tem dinheiro, mas faz favores. E há sacerdotes que fazem vistas grossas. Enxergam o pecado, o cisco de uns, mas são cegos para traves enormes de outros. Quantas das vezes que nós também não fazemos isso com relação àqueles que são nossos? Fazemos vistas grossas para os nossos filhos, fazemos vistas grossas para aqueles que são da nossa família, para aqueles que são nossos amigos, para aqueles que nos agradam, que nos dão presentes. Então ele fala, são parciais ao aplicar a lei. E no que é que ele está falando isso? Malaquias vai ser bem claro. Vai falar sobre divórcio, vai falar sobre adultério, vai falar sobre julgo desigual, casamento misto. Vai falar do roubo, vai falar da arrogância, amém? Mas eu quero que você vá comigo para capítulo 3, versículo 16.
Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Quando eu leio esse texto, sabe o que me faz lembrar? O Facebook. Porque o que é o Facebook? Facebook é um aplicativo, né? Que a gente tem no celular ou no computador, que você ali tem uma linha do tempo. Quando você entra e ali começa um registro de tudo que você escreve, de todas as suas fotos, as suas imagens, a imagem por trás da fotografia, com quem que você anda, os lugares onde você está, as frases bonitas, mas lá também está o que você curte, o que você compartilha. É uma linha do tempo. Nós não podemos ficar misturados. Nós não podemos andar misturados. Tiago, capítulo 3, vai dizer: de uma mesma fonte não pode sair água doce e água amargosa. Ou seja, do mesmo lábios não pode sair palavra de bênção, palavra que edifica, e maldição, rixas, confusões, disputas. A palavra de Deus nos alerta a não participar dessas coisas. Não sentar na roda com os escarnecedores. Não compartilhar. Quando ele fala não comer na mesa, é não ter comunhão. Ele não está falando de você não almoçar, não jantar com a pessoa, não, querido. É você não comer desse tipo de iguaria. Confusões, contendas, rixas. Esses alimentos que só escurece a alma. Iras, divisões, julgamentos, pré-julgamentos. Essas coisas não enobrecem. Muito pelo contrário. Versículo, vou ler de novo. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros.
o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e que para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei, como um homem poupa ao seu filho que o serve. Se ele está falando que ele vai poupar, a gente só poupa alguém de uma coisa que é ruim, sim ou não? Do momento que é difícil, que é ruim. Amém? Se poupa de algo que é ruim. Mas o Senhor, ele diz aqui: eles são para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa ao seu filho que o serve. Ele diz que ele poupará como um pai que poupa o seu filho, que o serve, que o honra, que o respeita, que o obedece, que ouve os seus conselhos, que põe um termo nas suas iniquidades, nos seus pecados, que põe um limite nas suas murmurações, nas suas depravações. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Amém? O que nós estamos vivendo hoje, volto a dizer, é só uma marola. Vocês não têm noção. Nós não temos noção do que ainda está por vir. Mas é chegado o tempo em que o Senhor vai deixar sobressaltar a diferença de quem o serve e de quem não o serve. Porque quem serve ao Senhor é como a árvore plantada junto ao ribeiro. Não tem o tempo de estio. Em todo o tempo ele está verdinho e frutifica. Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. É como o homem que edifica sua casa sobre a rocha. Pode vir a ventania, um vendaval, terremoto, mas ele está firme. Aleluia. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele eu confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e
da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as tuas penas, e debaixo das tuas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu Altíssimo, é o meu Deus, o meu Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos Ele dará ordem ao teu respeito. Ele te guardará em todos os teus caminhos, para que tu não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés do filho do leão e da serpente, pois tão encarecidamente me amou, então eu livrá-lo-ei, o glorificarei, dar-lhe-ei abundância de dias, ele mostrarei a minha salvação. A graça e a paz.